Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje, na aula de Geografia, eu vou falar sobre os produtos agrícolas brasileiros. Nós já falamos, sobre alguns produtos agrícolas, falamos dos cultivos tradicionais, cultivos voltados para exportação, e hoje nós vamos falar especialmente de dois tipos de cultivo, da soja e da cana-de-açúcar. Então, nós vimos que no Brasil nós temos dois tipos de cultivos, os cultivos tradicionais e aqueles mais valorizados no mercado, que são as commodities. Os cultivos tradicionais são aqueles que foram introduzidos desde o período colonial e são relegados a segundo plano. São aqueles que abastecem a mesa do consumidor no dia a dia. Em geral, são cultivados em pequenas propriedades, na unidade familiar, com terras menos improdutivas, recebem menos incentivos, e são voltados mais para o mercado interno. Já as commodities são matérias-primas comercializadas no mercado financeiro, nas bolsas de valores. Então, são cultivos muito valorizados, destinados à transformação industrial. Em geral, esse tipo de cultivo ocupa os melhores solos e são cultivados principalmente em médias ou grandes propriedades. Nós falamos já de uma das commodities muito valorizadas, que é o café. Então, o café, nós comentamos que ele é originário da África, ele foi introduzido no século XVIII, em 1727, no Brasil. Os estados produtores que mais se destacam são Minas, Espírito Santo, São Paulo e Paraná. E o Brasil é o maior produtor mundial de café desde o século XIX. Então, no século XIX, início do século XX, o café ocupava o principal destaque com relação à exportação do Brasil. O Brasil tinha um caráter muito mais agroexportador no passado e o principal produto da exportação, da pauta de exportações, era o café. Hoje, nós temos uma agricultura mais diversificada. O Brasil exporta vários produtos, entre eles a soja e a cana-de-açúcar, que nós vamos falar agora. Então, soja e cana-de-açúcar. Vamos começar então com a soja. A soja é um produto que o Brasil produz em grande quantidade para o mercado externo, é um produto muito valorizado, é considerado uma commodity. O Brasil é o segundo maior produtor do mundo, é um dos principais produtos de exportação na forma de grãos, óleo e farelo, na fabricação de ração. A expansão do cultivo no Brasil ocorreu principalmente entre os anos 60 e 80 do século XX, resultado de incentivo governamental e maior acesso às linhas de crédito. A princípio, a cultura da soja era mais no sul do Brasil. A partir da década de 70, ela passou a se expandir para outros estados, sobretudo no centro-oeste. Então, a soja é uma planta leguminosa de grande valor proteico e é originária da China. Ela foi introduzida no sul do Brasil por imigrantes japoneses no início do século XX. Depois que ela se expandiu, Então, a partir da década de 70, ela se expandiu devido a pesquisas da Embrapa, que acabou criando um método de correção de solo, da acidez de solo, nas áreas de cerrado do Brasil Central, que é uma região muito ferruginosa, com solo muito ácido, Então, eles passaram a aplicar corretivos de solo e passaram a cultivar soja no Brasil Central. A soja é um alimento básico para o gado suíno, bovino e aves, além de matéria-prima para vários tipos de indústrias, de óleos, tintas, corantes, processamento de diversos alimentos e etc. Tornou-se o grande destaque da agricultura e das exportações brasileiras em função da procura no mercado internacional. Então, é um produto muito valorizado, muito procurado no mercado internacional. Em 1990, o Brasil produziu cerca de 20 milhões de toneladas de soja. Em 2016, a produção aumentou muito, Chegou a atingir 104 milhões. Então, de 20 milhões em 1990, em 2016 ele já exportava 104 milhões. Então, hoje exporta muito mais. Em pouco tempo, a exportação aumentou muito. A soja e seus derivados, principalmente óleo e farelos, alcançam cerca de 13% do valor total das exportações brasileiras. Então, representa um produto de destaque na pauta de exportações do setor agropecuário. Nos últimos anos, o Brasil se tornou o segundo maior produtor e o maior produtor mundial desse grão, ultrapassando os Estados Unidos, que são o maior produtor e o segundo maior consumidor. O primeiro maior consumidor é a China hoje. Então, o maior portador do produto é a China, que nos últimos anos se tornou o maior consumidor mundial em razão de seu imenso efetivo de gado suíno e aves, porque a soja é usada como ração.
A soja foi o cultivo que mais cresceu no Brasil nas últimas décadas e atualmente é o ramo mais importante da agricultura e do agronegócio. Os principais estados produtores de soja, por ordem, são Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul. Essa cultura também se espalha por partes de São Paulo, oeste da Bahia e sul do Maranhão e também do Piauí. E a soja, né, ela também acaba gerando muito impacto ambiental, porque houve muito assim o desmatamento de áreas, sobretudo de cerrado, pela introdução da cultura da soja. Sobretudo ali naquela região do Piauí, Mato Grosso, né, o sul do Piauí, houve um grande desmatamento ali, muitas áreas, né, nativas foram desmatadas, também na região do Mato Grosso, né. Agora vamos falar da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela foi introduzida no Brasil pelos colonizadores lá no século XVI. E ela veio da Ásia, na verdade. Durante séculos, a zona da Mata Nordestina foi a grande área produtora. A zona da Mata Nordestina é a zona que acompanha o litoral ali, a faixa litorânea, né? Ali tem um solo muito fértil, que é o solo de massapê. É um solo mais escurecido, né? Um solo de massapê. E a menor distância em relação ao mercado europeu. Então, por que eles cultivaram a cana no Nordeste? Primeiro, porque era um produto de grande aceitação no mercado europeu. Segundo, porque o solo ali era muito fértil. E o outro motivo é que era mais próximo, né, do mercado europeu. Era mais fácil plantar no Nordeste do que em outra região do Brasil, para facilitar a exportação. Além de produzir o açúcar, que é exportado e abastece o mercado interno, a cana também serve para a produção de álcool, né, para a produção de etanol, que é uma fonte de energia. O Brasil é o maior produtor mundial de cana, que é cultivado principalmente em São Paulo, sobretudo nessa região nossa aqui de Ribeirão Preto. 60% do total nacional fica no estado de São Paulo. Paraná também, Minas e Pernambuco, né? São os estados maiores produtores. A grande expansão dos canaviais do Brasil, especialmente em São Paulo, está ligada principalmente ao uso do álcool hidratado, que é o etanol, que é utilizado como combustível em automóveis. Uma parte desse etanol é consumida internamente pela imensa frota de veículos que o Brasil tem, usado puro ou misturado a gasolina nos carros flex, e outra parte é exportada, pois vários países também passaram a usar o álcool misturado com a gasolina como uma forma de diminuir a poluição do ar nas cidades. Na década de 70, houve choque do petróleo, aumentou muito o preço do barril do petróleo e o Brasil passou a investir, né, no programa Pró-Álcool. Eles passaram a produzir mais etanol e desde então o Brasil se tornou um grande produtor de etanol. A cana-de-açúcar, né, da forma como ela é cultivada, ela acaba gerando muito impacto, porque existem grandes latifúndios monocultores, isso acaba gerando um desgaste no solo, né, o solo vai perdendo os nutrientes com o passar do tempo. Na verdade, é lógico que qualquer atividade agrícola que emprega recursos naturais, como a água e o solo, e usa fertilizantes e praguicidas, provoca impacto ambiental negativo. Só que no caso da cana, isso acontece de uma forma mais intensa, né? Esses impactos são mais intensos, principalmente porque o cultivo da cana ocupa uma grande área e também pelo método de cultivo que é feito. Muitas vezes o que eles fazem? Eles queimam, né, a folhagem ali, isso acaba emitindo uma grande quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera, tá? Isso colabora para prejudicar o solo, o ar, né? E a qualidade de vida, fica aquela fuligem no ar. Embora, né, a queimada em períodos de seca seja totalmente proibida, em alguns casos eles permitem, né, a queimada ela não é totalmente proibida, existe uma permissão, mas só que existem muitos casos deles promoverem a queima sem autorização também, né, de forma ilegal. Além disso, nas monoculturas não é raro a utilização de corte manual de cana, que é uma atividade extremamente desgastante para os trabalhadores, então tem um impacto aí social também. Aqui está mostrando de 2005 a 2015 o aumento, né, da produção da cana-de-açúcar. Então aumentou bastante ao longo dos anos, né, de 2005 a 2015. E é isso, tá? Então hoje eu falei um pouco para vocês da cultura da soja e da cana-de-açúcar, né, que são produtos que o Brasil se destaca com relação à exportação. Tá? Então, em sala falaremos mais de outros assuntos, falaremos de outros produtos também que o Brasil se destaca. Até mais!